Fala pessoal, estamos aqui, eu e o Diguinho, estudando aqui um pouco o livro de Romanos para a nossa gincana dia 8 e espero que a gente possa ter um dia muito bacana, uma tarde maneira e, sobretudo, tirando dessa tarde um estudo da palavra e aqui especificamente o livro de Romanos. Fala aí, galera. Aqui mesmo a gente vai só fazer uma parte básica aqui, que a gente estudou nessa madrugada que a gente estava. É isso aí, chegar um dia lá, possa ter tudo bem na nossa competição, que mesmo quem ganhamos, quem perdemos, quem ganha é a gente com conhecimento da palavra de Deus, independente se a gente for andar de salto, essa menina foi botar pipa no alto. Botar pipa no alto. Pipa no alto, tanto faz, quem ganha é a gente. Enfim, a gente vai fazer um comentáriozinho aqui para vocês, e que não só a gente, mas vocês possam também aproveitar um pouco do conteúdo que está aqui para ser desenvolvido no dia da competição. É isso aí, vamos embora. Nossa competição lá vai basear no estudo do livro de Romanos, né? Romanos é uma epístola escrita por Paulo. Vocês sabem, o Novo Testamento tem evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Tem epístolas que são escritas por Pedro, Tiago, João e o próprio Paulo. Paulo é o que mais escreve epístolas no Novo Testamento. E ele tem desde epístolas direcionadas direto a pessoas, como Tito, Timóteo, até as epístolas pastorais, que são enviadas às igrejas. Os Gálatas, Efésios, Filipenses, Coríntios e o próprio livro aqui em questão, que é o livro de Romanos, tá? Primeiro que, antes de falar de Romanos, temos que falar de Roma. Verdade. Né? A capital de Roma é uma capital do Império Romano, extremamente importante para a época, do período todo ali dos evangelhos, a vida toda de Jesus, eles estão debaixo do domínio do Império Romano. Então tudo que os judeus fazem ou deixam de fazer, eles prestam satisfação ao imperador e a capital que é Roma. Então assim, a capital de Roma era uma capital muito importante, né, Diguinho? Ela se destacava em vários fatores. Tanto força militar, quanto força administrativa, comunicação. Era longe da costa, tinha uma facilidade de não ser atacada por rota marítima e tinha facilidade de tudo. A Roma era, entre aspas, uma capital perfeita, tanto militar, tanto comunicativa, administrativa. Quem estava lá, né, eram pessoas de grande porte, entre aspas, vamos dizer assim. Então, tinha uma facilidade de logística, como a gente já falou aqui. Todas as rotas levavam até ela, então tinha a facilidade de trazer as pessoas para si. E aí quando a gente começa a falar dentro dessa capital, que é importante para a época, a gente começa a falar dos cristãos em Roma, então começa a surgir algumas perguntas, né? Primeiramente, quanto à fundação. Como é que a igreja que a gente vê estruturada já na carta de Romanos, né? Uma igreja que já existe, que já tem o seu dia a dia, que Paulo está orientando, mas que já tem o seu dia a dia. Como é que essa comunidade surge, né? Quem fundou? Foi Paulo? Foi Pedro? Foi o apóstolo? Quem fundou a igreja de Roma? Aqui que a gente estudou aqui, a gente não, eles descartam a hipótese de ser apóstolos. Eles tentam evidenciar como que se fosse relata, eles levam até o ato do Pentecoste, que é Atos 2, que a gente pode até, vamos ler daqui a pouquinho, que daquelas pessoas que estavam lá, que no Atos 2 relata que tinha romanos forasteiros lá, que possa ser que algum daqueles que estavam lá, participando do Pentecoste, vendo o agir de Deus, participando, levaram aquele evangelho novo para Roma. Claro que lá já existiam 40 mil romanos, né? 40 mil judeus, já tinha 40 mil judeus em Roma lá, já estavam lá. Só que não com esse evangelho novo que foi pregado no Pentecoste. E assim eles levaram para lá e começaram nas casas, estudando, e começaram aos poucos a fundar
a igreja de Roma, sem a ajuda de um apóstolo, que Marco até comentou ontem à noite que os apóstolos eram os cabeças, né? Algumas igrejas eram fundamentais deles estarem na fundação. No caso, em Roma, eles não estavam. Só para vocês entenderem o que Roma tem a ver com cristão, tem a ver com judeu. Tá? Primeiramente, é que a igreja, o evangelho, o cristianismo, no primeiro século, ele não tem distinção do judaísmo. Tá? A igreja que está nascendo, ela nasce dentro do judaísmo, por isso é uma fé judaico-cristã. Tá? Os apóstolos são de origem judaica, tem a sua cultura, todo o seu aprendizado no judaísmo. Então as primeiras comunidades são comunidades judaicas, comunidade formada por judeus, na sua maioria. Tá? Roma não era diferente, apesar de não ser de Israel. Roma é uma capital, e por ser a capital do Império Romano que dominava Jerusalém, tinha muitos judeus lá, né? Como era de praxe acontecer. Cada vez que o Império dominava o povo de Israel, os judeus iam também para a capital desse império. Foi assim com a Síria, com a Babilônia, com o Egito, e não era diferente com Roma. Então tinha muito judeu lá em Roma. Como é que esses cristãos chegaram lá? O Rodrigo acabou de explicar. Olha o que diz em Atos, capítulo 2, versículo 9. Que lá em Jerusalém haviam partos, isso tudo no período do Pentecoste, na festa dos Pentecostes. Partos e medos, elamitas, os que habitavam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, Líbia, Cirene e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, tá? Ou seja, não judeus. Então, lá no período, né, Rodrigo, lá em Atos 2, quando Pedro prega, faz aquela mensagem cheia do Espírito Santo, após a descida do Espírito Santo, todos esses forasteiros que estavam em Pentecostes voltaram para sua cidade natal, né? E muito provavelmente, quando você vê aqui, ó, Frígia, Panfilha, tudo regiões depois que Paulo foi visitar para poder consolidar o Evangelho. Então, muitas dessas pessoas que estavam aqui na festa dos Pentecostes voltaram para sua cidade natal e aí levaram a mensagem do Evangelho para lá. E muito provavelmente Roma se encaixe dentro desse cenário. Foram cristãos que saíram desse episódio aqui e foram para lá fundar uma comunidade cristã ainda dentro do judaísmo. Judaísmo, verdade. Né? Mas o que a gente tem aqui importante? Outra coisa aqui, Atos 11, 19. Só para confirmar essa questão de judeus convertidos tendo ido para lá. A perseguição que levou até estar lá. Isso aí. Aqui o versículo 19 do capítulo 11 fala sobre a perseguição e diz que os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra senão somente aos judeus. Então aqui fala de mais um povo, né, cristão que se dispersa, que vai para Chipre e Antioquia, formando comunidades judaicas. Cristãos judeus, né? Aqui diz, ó, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E quando a gente vai ler em Romanos, a gente descobre que a comunidade de Romanos era uma comunidade, na sua maioria, judaica, né? Sim. No caso, a gente leu lá, já falava que tinha 40 mil, lá já tinha sinagoga, já tinha a reunião dele na sinagoga lá. Já tinha próprias reuniões dele já. Dos judeus. Era só judeus. Isso aí. Depois que começou a abrir para os gentios, os romanos em si. Vamos caminhando? Vamos lá. Aí já falou que a igreja era fundamental judaica, né? Quanto ao caráter. 18. Olha o que diz Romanos 11, 18. Vamos lá. Isso tudo para a gente entender como é a comunidade cristã ali em Romanos. No caso aqui é Paulo tratando os gentios, né? Relatando a eles sobre uma coisa que a gente não poderia, os gentios não poderiam pensar e nem se gloriar. Não te glories contra os ramos, e se contra eles te gloriares,
não és tu que sustenta a raiz, mas não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Então, não te ensoberbeças, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não te poupe a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram, palavra difícil de dizer, né, cara? Severidade, mas para contigo, benignidade, se permaneceres na sua benignidade. De outra maneira também tu serás cortado, e também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Porque se tu foste cortado do natural zambujeiro e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Acho que tá bom, né, Marcos? É. Tá, enfim. Quer comentar? O que esse versículo aqui traz? Ele deixa bem claro como é a comunidade cristã ali em Roma, no primeiro século. A gente está falando aqui em torno de 50 e pouquinho depois de Cristo, tá? Então ali os versículos que o Rodrigo leu fala que faz a seguinte comparação: de um lado você tem judeus, do outro lado você tem gentios. Nesse episódio, a igreja de Romanos já estava começando a ter gentios no meio da comunidade romana e conflitos por conta disso, tá? Então você tem judeus convertidos que vão para Roma, na sua maioria judeus, tá? Quase na sua totalidade, uma comunidade puramente feita de judeus cristãos, e depois gentios entrando para essa comunidade. E aí conflitos do relacionamento desses dois povos. E aí diz que Paulo usa o seguinte exemplo: o zambujeiro era uma oliveira falsa que existia no deserto. E a oliveira, né, que é aquela árvore que dá azeitona, da onde sai também o azeite, a oliveira é símbolo do povo judeu. E aí Paulo fala que nós éramos zambujeiros, ou seja, era uma oliveira falsa que tem no deserto. E ele diz que nós fomos enxertados na oliveira. Essa oliveira representa o povo de Israel. Em outras palavras, a mensagem do evangelho não era para o gentio, era para o judeu. No entanto, os judeus não aceitou. Diz lá no evangelho que Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. E todo quantos o receberem, ele dá o direito de ser feito filho de Deus. Então, nós fomos enxertados na oliveira, que é o povo de Israel. Por que Paulo traz essa mensagem em Romanos? Para minimizar o conflito que existia entre judeus e gentios. Querendo dizer para os gentios: olha, vocês precisam pegar leve, vocês precisam se relacionar bem. Por quê? Vocês não podem desfazer do povo judeu, porque toda a fé veio dos judeus. A base são eles. A base são eles. Tá? E além do mais, mesmo que vocês venham exceder em número aí em Roma, a base dessa comunidade é judaica. Então vocês têm que respeitar essa história que os judeus têm aí em Roma. Tá? Então, esses versículos que nós lemos deixam bem claro que essa comunidade era mista e que haviam problemas por ela ser mista. Né? Vamos relatar aquele episódio também já pega um pouco mais de conflito já de corpo a corpo, que também já chegou a ter entre judeus crentes e judeus descrentes, que foi no caso da expulsão dos judeus de Roma. Porque Cláudio fez um decreto, uma incitação de confusão entre os judeus, que até fica como creche, né, Marco? Só que depois relata que meio que pode estar explicado o entendimento que botaram como creche, só que era Cristo, né? Ali por volta de... na verdade houve paz em Roma até o ano 19 da era cristã. Em 19, o imperador Tibério emite um édito de expulsão dos judeus
para voltarem para Jerusalém. Ali é a primeira vez que os judeus foram expulsos. Depois, em 49, acontece um segundo édito de expulsão, agora pelo imperador Cláudio. Tá? Por quê? Porque havia muito conflito entre judeus cristãos e gentios cristãos. Estavam havendo muito conflito. E aí, no livro da vida de Cláudio, diz que existia um homem entre a comunidade judaica lá, cristã, um homem chamado Cresto, que estava instigando o povo à rebeldia. Tá? Só que nós não temos nenhum comentário a respeito de quem seja esse tal de Cresto. O que os historiadores mais acreditam é que o imperador confundiu. E ao invés dele dizer Cristo, ele disse Cresto. Então, provavelmente foi muito interessante essa história, mas foi uma confusão aí do imperador. Quem estava, na verdade, causando essa rebeldia, que não é uma rebeldia, mas um conflito, porque a igreja estava amadurecendo, estava tendo que aprender muita coisa. O motivador, entre aspas, desse conflito era o próprio Cristo. Mesmo porque o povo estava reunido por conta de Cristo, né? Então é muito interessante essa história aí que acontece no ano 49. Também nesse caso que o Paulo conhece Áquila e Priscila, né? Isso aí, por volta de um pouquinho depois de 49, eles se conhecem ali em Atos. Em Atos, né? Vamos lá, vamos dar uma lida? Capítulo 18 de Atos. Que vale ressaltar que eles foram muito ajudadores de Paulo na obra, né? Priscila e Áquila. É isso aí. Atos 2 diz: E achando um certo judeu por nome Áquila, natural de Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma. Tá vendo? A própria Bíblia faz a menção do que aconteceu. Isso tem nos registros seculares também, tá? Ajuntou-se com ele, e como eram do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinha por ofício fazer tendas. Áquila também fazia tenda, assim como Paulo, então eles ficaram trabalhando um tempo. E aqui em Atos 18 fica claro que eles se encontram ali em Atenas, em Corinto mais precisamente, e aí eles se conhecem, e Priscila e Áquila eram cristãos de Roma, entendeu? Eram da comunidade cristã de Roma que estavam ali em Corinto. Aí eles trabalharam um tempo fazendo tenda. É verdade. Mas o que? Vamos para explicar a mensagem que Paulo queria passar para os romanos. Qual era, no caso, o interesse da carta, o fundamento da carta para os romanos. Depois a gente parte para as considerações finais. É verdade. Os historiadores, né, o Rodrigo, acreditam, né, que Paulo tinha a intenção de que Roma fosse para ele uma espécie de base missionária para a sua vontade de pregar na Espanha, sua pregação no Ocidente. Na segunda viagem missionária, eles ficam em Antioquia. Paulo fica muito tempo em Antioquia. Amor, é só você falar, eu corto o vídeo, não precisa disso tudo. Ah, desculpa, não queria atrapalhar. Vai. Onde a gente estava? Estava subindo em Antioquia. Então, Paulo tinha uma intenção, os historiadores acreditam, de fazer de Roma uma espécie de base missionária para suas missões na Espanha. Então, Paulo investe no Oriente, em toda aquela região da Macedônia, Galácia, Efésio, Filipenses, toda aquela região ali. Paulo investe na sua primeira, segunda e terceira viagem missionária. Mas Paulo queria ir a fazer missões na Espanha. E Roma seria muito provavelmente uma base missionária ideal para que ele pudesse investir nas suas missões no Ocidente, que era o grande desejo de Paulo, já que seu ministério, né, é gentílico. Então ele queria estar no meio de povo gentil para poder
pregar o evangelho. E interessante que o vídeo que a gente estava vendo ontem do Nicodemos, né? Irmão Nicodemos, ele fala assim como se Paulo tivesse olhado para trás para o Oriente, visto que já tinha feito praticamente tudo. Em todo lugar que ele queria ir, ele conseguiu ir e conseguiu fazer a obra de pregar. Então ele já estava vendo que já acabou o campo aqui na Ásia, agora é hora de partir para os horizontes. Aí brotou no coração dele o desejo de ir para a Espanha. E já no início, como o Marco falou, usando Roma como base no seu ministério, não só para pegar na Espanha, mas começar ali um ministério no Ocidente. Como o Marco me enfatizou que, como Paulo era nosso apóstolo gentílico, né, então a obra não parava. E ele tinha a intenção de usar Roma como a base agora do cristianismo, do evangelho, agora em Roma, base no Ocidente. É isso. Vamos agora para a consideração final da ocasião e o ano. Então só para ter uma ideia aí, há uma divergência da data exata, mas acredita-se que a epístola aos Romanos foi escrita em 56 ou até 57 depois de Cristo. Então olha só, o episódio de Paulo com Áquila e Priscila é depois de 49, porque Cláudio expulsou eles em 49 de Roma. Então eles se encontram aqui em Atos, que a gente leu, depois disso, talvez 52, 53, alguma coisa dessa. Paulo vai escrever a Epístola aos Romanos em 56 para 57. Então tudo acontece ali no episódio bem rápido, tá? Paulo fica 1 ano e 6 meses ali em Corinto. Com eles, né? Com Áquila e Priscila, trabalhando. E aí é ali que Paulo escreve a sua carta aos Romanos. Ele, muito provavelmente, na casa de um irmão chamado... Qual o nome do irmão? Gaio, isso mesmo. Ele fica ali na casa de Gaio e quem tem ajudado ele também escrevendo, né? Isso fala também lá em Romanos, capítulo 16. No final. Isso aí, na doxologia, no final, fala que se apresenta o Tércio, que é quem escreve, né? Ele foi com uma espécie de escriba para Paulo. Então Paulo ditava e Tércio escrevia a carta aos Romanos. É isso. E aí também quem levou a carta? Febe, né? Febe. O nome parece ter um nome masculino, mas é Febe. Ela é uma mulher diaconisa que ajudou muito Paulo e teve a incumbência a missão de levar essa carta. E como até fala no livro, né? E fez muito bem essa missão. Tanto que a carta chegou não só a eles e hoje também até nós, que é o livro de Romanos. Isso aí. Mais alguma coisa? Não só deixa aquele comentáriozinho de que Paulo encontrou a Priscila e Áquila em 49, né? E depois mesmo é relatado a volta deles para Roma, né? Que depois do decreto do Nero deixou eles voltar. É verdade. Tanto que o próprio Tércio menciona a saudação a eles no final, que eles já tinham voltado e já estavam lá. E havia uma igreja na casa deles, tanto que eles saúdam e falam que já havia uma igreja na casa de Priscila e Áquila. Por volta de 60 eles voltam para Roma, né? Isso aí. É isso aí, pessoal. Nosso tempo está acabando e foi bom fazer esse vídeo aí com vocês. E espero que a gente faça outros aí, mais uns 2 aí pelo menos até sábado que vem. Espero que tenham gostado. Isso aí que a gente tem que passar para vocês. E nossas perguntas vão sair desse vídeo, hein? Então vejam esse vídeo de frente para trás, de trás para frente. E é isso aí, galera. Valeu, pessoal. Fica na paz. Agora esperar chegar aí e as meninas que se cuidem, hein? Bolinha vai vir com tudo pra cima de vocês. Tinha que ser o Girinho falando. Valeu, galera. Um abraço. Galera, abraço.